A graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês no dia de hoje. Meus irmãos, hoje nós estudaremos o último grau da deslealdade. Então hoje o 8º nível da deslealdade chama-se pena de morte. Mas antes de tratar propriamente dito do assunto, eu peço a você que não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, dê o teu like e compartilha. Me ajude a propagar a palavra do Senhor, porque esse ensinamento não é ensinamento de homem, não é sofisma ou pouco fábulas, mas são palavras de ensinamento que vêm diretamente do livro sagrado do Senhor, a Bíblia. O ensinamento que vem do céu. Amém? Seja um abençoador, seja um evangelista. Ajude a fazer a obra do Senhor, difundindo os conhecimentos da Bíblia. Amém? Vamos lá então. 8º nível da deslealdade, pena de morte. Irmãos, o fim de todo rebelde é sempre um e o mesmo. Pena de morte. A rebelião é essencialmente uma coisa diabólica. A Bíblia nos ensina que a rebelião é como um pecado de bruxaria. E para isso, nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 23, que diz que porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Irmãos, a punição da Bíblia para a bruxaria é a pena de morte. Você sabia? Vamos olhar lá no livro de Êxodo 22, 18, que diz assim: a feiticeira não deixarás viver. Meu amado, Deus não suporta a rebelião em qualquer forma ou qualquer nível. Por isso, eu digo a você, nunca, jamais se envolva em qualquer tipo de rebelião. As pessoas que se envolvem em revoltas, em rebeliões, são muitas vezes pessoas simples, pessoas humildes, com pouco conhecimento, e muitas delas nem sabem o que está diante de si. E isso, eu tenho base para isso. Lá no livro de 2 Samuel 15, 11 diz: e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Irmãos, muitas pessoas correm para a rebelião devido à sua inocência e até mesmo por ignorância, por desconhecer os assuntos em profundidade. E se eu digo para você, com base nesse texto de 2 Samuel 15, 11, que se os seguidores de Absalão tivessem sabido exatamente o que estavam fazendo, eu tenho certeza que eles não teriam seguido Absalão. E o fruto da rebelião em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, é muito claro. É a pena de morte. Sabe, irmãos? Deus irá remover você se você se tornar um rebelde, um desleal. Se você se rebelar. Ele vai substituir você por outro. E no seu lugar, irá chamar um outro mais digno. E é muito triste isso, irmãos. Às vezes nós vemos homens e mulheres muitos anos em ministério, às vezes anos no mesmo lugar, e não conseguem uma oportunidade para sair dali. Mas por quê? Porque muitas vezes se rebelaram grupos de 2 ou 3 que discordavam disso ou daquilo, às vezes por ausência de conhecimento, por falta de conhecimento. Sabe? Aquela palavra, mas Deus fala comigo. Mas se Deus não falar comigo, então eu não vou fazer. Porque Deus tem que falar comigo. Sabe, irmãos? As pessoas muitas vezes se acham muito importantes. Assim como Lúcifer. Ele se achava tão belo, tão importante, tão diferente dos outros, tão melhor, tão mais ungido, mais capacitado, que deixou subir por seu coração a soberba, como nós estudamos no nível anterior, no vídeo anterior. E para isso, é muito importante esclarecer que se você se tornar um rebelde, você será banido
para a obscuridade e para o esquecimento. Haverá uma pena de morte para você, e sobre a sua família virá uma maldição. Não apenas sobre ela, mas sobre você. E para isso, irmãos, eu separei aqui uma lista de penas de morte. Uma série de versículos que eu queria pedir licença para você para lê-la. Lúcifer, lá no Apocalipse 12:9 diz: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele." Absalão, em 2 Samuel 18:15 diz: "E cercaram 10 jovens e feriram a Absalão e o mataram." Aitofel, 2 Samuel 17:23 diz: "Aitofel se enforcou e morreu." 1 Reis 2:46, Simei, "E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, a qual saiu e deu sobre ele." Simei morreu. Mais adiante aqui temos também mais um. 1 Reis 2:25, Adonias, "E enviou o rei Salomão para a mão de Benaia, filho de Joiada, a qual sobre ele," Adonias, "e morreu." E Mateus 27:5. E eu vou encerrar por aqui a lista. Fala sobre Judas. "E ele," Judas, "foi-se enforcar." Então, irmãos, tomemos muito cuidado para que jamais nos tornemos rebeldes, desleais. Porque o começo de todo o desleal é a independência. Nós estudamos isso no primeiro nível, lá no primeiro estágio, no primeiro nível da deslealdade. É a independência. Todos eles se tornam independentes. E no final, todos eles acabam no mesmo caminho, a morte. Vigiemos para que nunca nos tornemos desleais, nunca nos tornemos rebeldes, nunca nos amotinemos e nunca desonremos o nosso professor. Nunca se rebelemos contra aquele que nos estendeu a mão, nunca nos rebelemos sobre aquele que nos ensinou. E pratiquemos sempre os princípios da honra. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e que o sangue de Jesus possa cobrir você. E sempre oremos pedindo sabedoria ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: aquele que clama por sabedoria e que a busca, Deus de bom grado a dará. Então, sejamos sábios, sejamos leais, sejamos dignos da unção que o Senhor derrama sobre aqueles que são leais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.